Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, desta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, um dia com sol radiante aqui, depois de um gelo de manhã que, meu Deus do céu, então é clima de deserto, né? Deserto que é assim, né? Você tem o sol aberto durante o dia, tudo seco, chega à noite, gelo, né? 7 graus. Olha o sol que está batendo agora aqui no nosso Mato Dentro, aqui no interior de São Paulo, entre Limeira, Mojimirim, Campinas, etc. E a boa notícia é que daqui para frente, pelo menos até o começo de setembro, as manhãs serão mais quentes. Até na terça-feira da semana que vem vai até esquentar, vai estar 30 graus durante o dia. Mas depois vem outra frente, o Sérgio Braga vai explicar para todos vocês, o Coutinho vai dar detalhes. E enquanto que temos boas notícias no tempo, no dinheiro, não temos nada de bom, onde nós estamos registrando, aí a Revista Oeste está registrando, que o Brasil registra a segunda maior saída de dólares da história do país. Tá a matéria aí, pode abrir, Davi, deixa o pessoal ler. De janeiro a junho, ou seja, de janeiro a julho, né, 6 meses, 7 meses, houve saída de 14,6 bilhões de dólares em investimentos, impulsionada por um déficit recorde no setor financeiro. Esse palavreado todo aí, que é economês, significa assim, ó, os investidores não vão arriscar, né? Porque o Lula está enlouquecido. Agora ele virou o único no mundo para enfrentar o Trump. Ele está se achando. Só que ele está usando o Brasil, né, a população, a sociedade, os empreendedores, os empresários como bucha de canhão. Não vai dar certo. Ele está desafiando o Trump, literalmente. Ele resolveu triplicar a aposta. Ele tinha dobrado, agora ele está triplicando. No truco 6-12. E nós somos as vítimas, ao bucha de canhão, como eu estou insistindo. Bom, outra manchete. O Haddad está aumentando, hoje eles estão fechando hoje, vão anunciar amanhã, né, fazer campanha política amanhã, vão colocar no mercado 30 bilhões de reais para apoiar as pequenas empresas exportadoras, né, de peixes, né, de mangas, etc. Com o nosso dinheiro, evidentemente. E aí, perguntado a ele se está certo isso, de onde vai sair esse dinheiro, o Haddad fez essa frase aí. Essas medidas não machucam ninguém, diz Haddad, sobre aumento de impostos, aumento financeiro, aqueles impostos sobre operações bancárias, IOF, essa coisa toda. Ah, bobagem, isso não machuca. Toca imposto no nosso país, claro que os investidores estrangeiros, dão no pé. E o Lula? Ele não só triplicou, como continua falando cada vez mais bobagem. Ele está acreditando que ele vai explorar, claro, as pequenas empresas que não vão conseguir exportar para os Estados Unidos e deixar aqui os produtos exportáveis dentro do mercado interno. Com isso, ele acredita que os preços vão cair. Ele está confundindo inflação com custo de vida. Ele não sabe o que é custo de vida. Claro, todo dia 10 o dele está lá, dia 10, sei lá, né? Nunca trabalhou, vive de dinheiro público, então está tranquilo. Aí ele vem com essa história de que, não, o povo tinha razão de estar meio puto. Ó, a expressão que ele usa, presidente da 8ª, 9ª República da economia do mundo. Ó, a expressão que esse homem está usando de falar com a população. O povo tinha razão de estar meio puto sobre a queda da popularidade dele. Claro que ele está contando com o arrefecimento dos preços. O arroz, o pessoal do arroz está desesperado, feijão, os preços lá embaixo, e também esses preços, essas mercadorias que vão ficar estancadas aqui dentro. Está contando com isso. Então ele está achando que ele vai recuperar a popularidade dele. Por isso que o verbo está no passado. O povo tinha razão. Ô Lula,
tenta viver com um dinheirinho. Você ganha 46 mil reais por mês, está reclamando, né? Fora, bom, eu queria que você vivesse com 2 salários, não é mais um salário, 2 salários mínimos, e fosse ao supermercado, como eu fui ontem, vendo a angústia das pessoas. Vai lá, Lula. Se o povo tinha razão, que horror. Bom, vamos voltar à meteorologia. A IMET está dizendo que para geadas do sul vão continuar, para nós não, parte do sudeste lá embaixo para o Paraná, mas o problema nosso daqui para cima é a secura do tempo, deserto, clima deserto, um horror, no máximo 20% de umidade no ar, mais um pouquinho vira deserto mesmo. E São Paulo, como é que está? Vou perguntar para o Sérgio Braga como é que está a secura aí na capital paulista. Boa tarde, Serginho. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Aquela chamada amplitude térmica, né, o que vem da mínima da madrugada, fez frio, né? 8 graus, já subiu 12 graus aqui em São Paulo, nesse momento 22 graus e a temperatura pode chegar a 26 graus. Então, um sol de rachar, né, aquele sol meio ardido nesse momento, a temperatura, portanto, está subindo, mas as manhãs devem continuar geladas e não tem previsão de chuva. Mas daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos fazer uma previsão em todas as regiões do Brasil, mostrando exatamente essa falta de umidade, principalmente no Brasil Central, com alerta para vários estados. Daqui a pouquinho começa a primavera, finalzinho do inverno, primavera vem aí. Será que as chuvas vão se encaixar também? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, viu, João? Não, é final de setembro só. Nós conversamos com o meteorologista William Bines, da Metos, ele disse, olha, infelizmente é final de setembro. Então, vamos com calma aí, né? Não vamos vender esperança, viu, Serginho? Mas bom que seria, né? Ok, daqui a pouco você volta com mais informações. Sol bonito, o tempo está bonito, meu mato dentro está verde e amarelo. Deixa eu ver aqui a nossa bandeira para a gente continuar, né, Davi? A nossa bandeira que traz essa mensagem de esperança todos os dias aqui no nosso Tempo e Dinheiro. O Brasil vencerá, apesar dele, né? Apesar dele, o Brasil vencerá e essa certeza nós temos com o trabalho insistente, a perseverança dos produtores rurais do meu Brasil que sustentam o país, sustentam a economia do país. Então, dito isso, o Brasil vencerá. Davi da Luz, nosso editor de hoje, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. 13 de agosto de 2025, quarta-feira, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro. E imediatamente vamos aos destaques dos especialistas do Tempo e Dinheiro de hoje, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista. Estamos aqui no sul de Santa Catarina, olha a BR-101 ali, ó. Vamos lá, Mercadão hoje, cavalinho encilhado de novo, melhorou o balcão, melhorou os portos e os negócios estão fluindo. China está comprando, China não está comprando soja americana, está comprando por aqui. Será que lá na frente não vai dar bode? Já já vamos explicar a situação que eles estão comprando mais aqui e menos lá. Ou nada lá, né, João Batista? Mas o mercado segue firme, semana vai bem e negócio fluindo. Mais de 120 milhões de toneladas negociadas, João Batista. Daqui a pouquinho, do sul de Santa Catarina. Esperamos vocês. O destaque é o que? É o frio perdendo força no centro-oeste e sudeste, mas ganha um reforço de frio de hoje para amanhã e amanhã aqui no sul. Detalhes na previsão. Melhorou a oferta diante de um pagamento melhor por parte da indústria no mercado de pecuária. A liquidez está maior e também reflexo do aumento, inclusive batendo recordes de exportações no mercado de carne bovina. Daqui a pouco a gente fala sobre o mercado físico, o mercado futuro também do boi gordo, mas antes aquele giro, começando pela Bolsa de Chicago, no dia seguinte ao relatório do USDA, da soja segue aos 10 dólares, 36,88, alta de 0,38%, milho negociado na estabilidade a 3 dólares 95,13, trigo a 5 dólares mais 6,13, alta de 0,22%, não aparece na tela por enquanto, a gente vai providenciar isso. Café robusta na Bolsa de Londres, a alta é de 5,34% a 3.944 dólares por tonelada, sobe também o Arábica em Nova York, 1,71% a 320,55. Açúcar negociado com alta de 0,30 a 16,99 e algodão cai
0,64% a 67,95. Petróleo a 62 dólares e 28, queda de 1,41%. Ouro a 3.407,62, sobe 0,25%. Quanto ao mercado cambial, dólar negociado nesse momento, depois da queda ontem, alta de 0,11% a R$ 5,39 mais 48. Índice Bovespa na B3 cai 0,58% a 137.111 pontos. Mais uma vez confirmando a soja em alta na Bolsa de Chicago, está aí 10 dólares 35,88, vencimento de novembro, sobe 0,28%. O café em Nova York, vamos acompanhar também o principal vencimento, está aí setembro a 320,70, alta de 1,75%. No mercado de pecuária, P3 nesse momento tem todas as negociações em alta, todo o mercado futuro. A posição para agosto sobe 0,22% a R$ 313,90 por arroba. Setembro, 322,70, alta de 0,40. Outubro, a 330 mais 5, 0,23 de alta. E o novembro, R$ 333 mais 55 centavos, alta 0,39%. Negócios aqui em São Paulo saindo em torno de 315 até 320 reais. A Scott apurou hoje 9 praças em alta, 313,50 São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum já descontado. Cuiabá, 195,50, a mesma cotação do norte do MT, 295,50, também na região sudoeste do MT, 295,50. Daqui a pouquinho mais informações, mais detalhes sobre o mercado de pecuária. Tem o Tiago Bernardino, tem a Isabela Camargo e muitas outras informações nessa edição do Tempo e Dinheiro, João. Tá, eu vou falar da enquete de hoje, mas antes vou pedir para o Davi. Davi, vai lá no roteiro, por favor, pega essa manchete da Folha, que é o resultado da conversa que vazou, né? A conversa do Lula com Xi Jinping. A manchete da Folha diz que Lula conversa com Xi Jinping sobre retomar vendas de pés de frango para a China. A China parou de comprar o frango brasileiro desde que teve aquele problema sanitário aqui com a gripe aviária. A China parou. E eles compram o pé de frango como uma iguaria e pagam o dobro do preço. E, segundo a Folha, o pé de frango representa 38% da importação de frangos, de peças de frango que a China faz aqui no Brasil. Eles já tinham dito que, a China já tinha dito para o Lula que estavam interessados em comprar açaí do Brasil para fazer sorvete, deve ser isso, refresco, sei lá, eles gostam. Mas imaginem, parece uma gozação, mas assim, o Lula está usando a China como uma saída ao bloqueio, né, às sanções do Trump, e a China quer comprar pé de frango. Bom, vamos lá, vamos à nossa enquete. O que nós resolvemos perguntar hoje? Como o Lula está cada vez mais enlouquecido, querendo enfrentar o Trump, usando a gente como bucha de canhão, nós estamos perguntando para você, meu amigo, minha amiga, aqui do Tempo e Dinheiro, qual deveria ser a posição de Lula em relação ao governo americano? Então, a primeira coisa sensata que eu acho, minha opinião, é negociar com o Trump. A segunda, ainda sensata, não quer se humilhar, aquela coisa toda, então não quero negociar, mas vamos aguardar os acontecimentos. A segunda alternativa. A terceira é enfrentar e retaliar. Ai, meu Deus, é o que ele quer. E a quarta, ainda fica pior ainda, né? Vai convocar a China, a Rússia e a Índia, ou seja, os países que são socialistas, vamos dizer assim, né, para enfrentar os Estados Unidos. E nós aqui, de novo, com o bucho de canhão. Então, qual é a sua opinião? Essa é a minha opinião. Estou esclarecendo aqui, claro, né? Verbalizando a minha opinião. Mas, para você, o que o Lula devia fazer? Negociar com o Trump? 1. 2. Não negociar, mas aguardar. 3. Enfrentar e retaliar, ai meu Deus, e convocar, né, a China, a Rússia e a Índia para enfrentar o Trump. Você já pode votar no YouTube também. Você que está nos assistindo em outras plataformas, volte para o YouTube, vote ali, é muito rápido, é um serviço exclusivo do YouTube, depois você volta para as demais plataformas, são 7 plataformas que nos transmitem, fora as rádios, então convido a todos a ir para o YouTube. Certo, Serginho? Certo, Davi? Muito bom. Então, assim, o que nós vamos agora? Nós vamos saber do Giro Rural, vamos saber das principais notícias do agro desta quarta-feira, com base nas informações do Notícias Agrícolas. Sérgio Braga, é com você.
Fruticultura Gaúcha inicia o último mês de inverno com bom desempenho nos pomares, avalia a Emater. A análise contempla a produção de morangos, de frutas cítricas, pêssego e uvas. Estoques de etanol e açúcar menores e demanda do mercado físico devem estimular preços, diz a Datagro. Algodão CPEA, comercialização, avança no mercado spot. Café CPEA, colheita se aproxima do fim, com rendimento abaixo das expectativas. Arroz, preços acompanham oferta e demandas locais. Então, temos essa tela aí convidando a você a entrar no Clube do Tempo e Dinheiro, que é um serviço online, em tempo real, as coisas vão acontecendo, a gente está colocando as principais notícias que interessam a você. Não aquele montão de notícias, aquela mentirada toda, aquela narrativa da esquerda, não. Então, como nós somos focados no agro, nós selecionamos as melhores matérias, as melhores informações para você lá dentro do clube. E separamos em 15 editorias. Tem gente que não gosta de ver soja misturada com clima, etc., com política. Nós dividimos em editorias. São 15 grupos numa comunidade de informação só, que a gente está chamando de Clube dos Assinantes do Tempo e Dinheiro. Entrem lá, nesse telefone, através desse telefone que o Davi está colocando na tela, 199-9813-2915. Você manda um WhatsApp, quero entrar no clube. Você tem 7 dias grátis para experimentar e comprovar o que eu estou dizendo. A dona Léa da Luz, que vai te atender, vai ter um imenso prazer de colocar você ali para você entrar, experimentar e ficar e nos apoiar. Porque com o seu apoio a gente fala mais alto e mais longe. Muita gente está nos apoiando, muita gente está chamando seus vizinhos, seus amigos para entrarem no clube. E como comprovação eu vou chamar aqui o depoimento do meu amigo Tiago Romagnoli. O Tiago Romagnoli, ele fica lá em Monte Carmelo, lá no Cerrado Mineiro, que até enfrentou um problema de geadas anteontem, mas ele se informa pelo clube e mandou para a gente esse depoimento lá direto de Monte Carmelo. Tiago Romagnoli no ar. Bom dia, amigos do Tempo e Dinheiro. Bom dia, João Batista. Meu nome é Tiago Romagnoli, sou de Monte Carmelo, Minas Gerais. É um prazer imenso fazer parte dessa família. Uma equipe muito bem capacitada, com informações em tempo real, tanto na área de soja, milho e café, que é a nossa paixão. Agradeço demais toda a equipe e todo o pessoal que contribui com as informações. E eu recomendo, seja um assinante, esteja por dentro das informações do dia a dia, o que acontece tanto na política, como no clima, como na sua própria cultura, ou de outras que possam vir a interferir nas demais. Agradeço demais. Fico muito feliz em fazer parte dessa família. Vamos que vamos. Um bom dia a todos. Muito bem. Tiago Romagnoli, não é Romagnoli, como eu falo na italianada, não é Romagnoli, beleza. O Tiago é um dos informantes aqui do clube, né? Que bom, né, que a gente tem informações de dentro da porteira, né? Porque tem aquele pessoal que faz as narrativas, aquele pessoal que inventa informação nas redações de ar-condicionado, e tem os nossos amigos aqui do clube, os nossos repórteres, né? Uma imensidão de repórteres nos informando e você participando. Experimente, insisto, mande uma mensagem de WhatsApp agora para 199-9813-2915. 7 dias grátis para você experimentar o que eu estou dizendo. De novo, hein? Você nos apoia sendo assinante e a gente, em troca, lhe damos o melhor serviço do agro brasileiro para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Por exemplo, a seleção das manchetes da mídia, feitas pelo Sérgio Braga, focado, sim, naquilo que interessa ao senhor, o seu bolso, na economia do agro. Agora, então, as notícias de política e economia do mundo e do Brasil com Sérgio Braga. Do Estadão, $100 e com longas filas para pão e gasolina, a crise econômica afunda a Bolívia. 2 candidatos de direita, empresário Samuel Dória e o ex-presidente Jorge Quiroga, lideram as preferências eleitorais, as primeiras em 20 anos sem a liderança da esquerda. No Aliados Brasil, o salário mínimo na Venezuela chega a $1 por mês. Segundo a taxa de câmbio do Banco Central do país, o valor está cotado em 130 bolívares.
do antagonista. Tarifaço, plano de contingência, terá 30 bilhões de reais em crédito para empresas. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, medidas anti-tarifaço serão via crédito extraordinário. Do Estadão, tarifaço de Trump atinge a exportação do biquíni brasileiro com taxação de 74,9%. Confecções estudam como atenuar os impactos de um produto que, assim como o café, é uma das marcas do país no mercado internacional. Do Estadão, relatório do governo Trump acusa Moraes de censura e critica o governo Lula. O relatório anual do Departamento de Estado cita a situação dos direitos humanos e das liberdades políticas no Brasil. Foi divulgado nesta terça-feira, dia 12. No jornal o Globo, PL de Bolsonaro anuncia nova obstrução na Câmara após Mota adiar discussão sobre o fim do fórum privilegiado. Líder do partido afirma que, desta vez, não haverá invasão do plenário, mas o uso de instrumentos previstos no regimento interno serão utilizados. Cláudio Dantas, Polícia Federal mira fraudes no INSS com participação de funcionários da Caixa Federal. E da Revista Oeste, Tribunal suspende programa de escola cívico-militar de Zema. A Justiça acatou pedido de deputada estadual do PT. Bom, enquanto a gente vê essa agonia que pesa sobre a economia brasileira, mostramos, o Davi até pode pegar novamente a abertura da Revista Oeste, mostrando a evasão de dólares em 6 meses. Nós perdemos uma montanha de dólares de investimentos que fugiram do país, né? 14,6 bilhões de dólares evadiram-se do país. Estava aqui dentro do Brasil, dando sustentação à economia brasileira, foi embora esse dinheiro. Enquanto acontece isso, ao invés de o nosso representante maior, que é o presidente da República, que tem a caneta constitucionalmente falando, ir lá negociar com o nosso maior cliente, não, o Lula está enlouquecido, insistentemente chamando o Trump à briga. E o Trump está lá preocupado com a Rússia, com a China, com a guerra da Ucrânia, com Israel, lá contra o Hamas, lá na faixa de Gaza. Você acha que o Trump vai se importar com a gritaria do Lula? Claro que o entorno do Trump, o governo americano, está olhando isso. E aí, qual será a reação deles em relação a nós? Ou seja, nós tínhamos que negociar para evitar perdas maiores, equilibrar as contas. Peraí, por que você está cobrando 3 vezes mais? Nós fazemos isso, tal. Negociar. Por isso que nós estamos perguntando na nossa enquete qual seria a posição dele, mas não, Lula volta a insistir. Estamos na nossa enquete aí mostrando que, claro, 88% dos que votaram aqui no Tempo e Dinheiro preferem que o Lula negocie com o Trump, pelo amor de Deus. Tinha que ter escrito aqui, essa alternativa 1 tinha que ter uma vírgula, pelo amor de Deus, né? Mas não acontece. E hoje nós estamos refletindo o que ele disse ontem, desafiando o Trump. Põe aí a manchete, Davi. Ele acha que o Trump vai pagar os pecados que ele está comentando. Olha que diz que o tarifaço não ficará impune e o povo americano e Trump sofrerão as consequências, porque os preços vão subir lá no governo, lá nos Estados Unidos. Vocês acham? Existe uma possibilidade mínima de qualquer cidadão que tenha um pouco de bom senso achar que nós aqui vamos ditar as regras e as normas do povo americano? Meu Deus do céu, o que nos resta? Nos resta dizer e pegar o editorial da própria Folha de São Paulo, que fez o L, que apoiou o Lula. Agora estão percebendo que tudo não passa dessa luta de autossuficiência do sul global, essa expressão maluca, nada mais do que uma miragem. Não passa de uma miragem. O Xi Jinping quer comprar pés de frango do Brasil, pessoal. Olha o primeiro item do que fala o editorial da Folha. Põe aí, Davi. Lula obtém solidariedade do líder chinês em relação a Trump, mas apoio depende do tamanho das economias. Note-se que Xi Jinping só conversou com o brasileiro após ter assegurado para si mais de 90 dias de trégua nas negociações com os Estados Unidos. Hoje, as sanções dos Estados Unidos para a China é de 30%, nós somos 50%. Só que a diferença de economia é gritante. Nós somos irrelevantes até mesmo para a China. A China, segundo o editorial da Folha, faz uma troca com o Brasil
no valor de 188 milhões de dólares, enquanto que 116 de 188 é a China vendendo para nós e nós só vendendo 72 para o Xi Jinping. Quer dizer, a relação é absurda. Somente quem sabe fazer conta, sabe ler, teria um momento de bom senso. Mas isso nós não temos presente aqui em nosso país, infelizmente. É uma tragédia o que está acontecendo. O Lula vai anunciar que vai pegar 30 bilhões do nosso dinheiro para estimular as pequenas empresas pagos por vocês. E quem pegar esse empréstimo vai ter que pagar. Então, assim, é uma situação cada dia pior a cada movimento. E o que é mais incrível que tem gente que apoia esse tipo de movimento. É um absurdo o que está acontecendo. A gente tenta esclarecer, mas ainda tem gente que apoia o Lula fazendo isso. Embora o editorial da Folha reconhece que, segundo o Datafolha, tem 41% da população contra o Lula. E só 21%, 22% apoiando. Eles sabem que o Lula não tem um apoio. Mas ele não quer nem saber. O máximo que poderá acontecer com Lula, ao perder a eleição, é se aposentar. Problema nenhum. O problema é ficar para nós. Fica principalmente para a economia, para os empreendedores e para o agro brasileiro que sustenta esse país. Com esse custo de vida, com essa inflação e que principalmente com essa taxa de juros, nós temos que insistentemente dizer aqui no Tempo e Dinheiro que nós estamos sempre em defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro, Davi. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Muito bem, vamos agora saber do tempo. Vamos voltar ao Sérgio Braga, porque ele tem as informações do tempo hoje no ar, Sérgio. Começamos destacando esse frio que atinge boa parte do país, inclusive na região centro-oeste, além do sudeste e sul. Notícias Agrícolas destaca que o frio segue no sul, sudeste até o fim de agosto, enquanto que o centro-oeste segue aí com clima seco e destaca a reta final da colheita do milho. A Climatempo também destaca outra informação sobre o frio na região centro-oeste, onde com menos de 10 graus, Brasília e Goiânia batem recorde de frio para 2025 com a passagem da quinta onda de frio. E o efeito da falta de nuvens também nesse período durante a noite causaram a queda acentuada da temperatura em Goiás, também no Distrito Federal. E, lógico, as noites devem seguir frias ao decorrer da semana. Nós temos, inclusive, o mapa do IMET mostrando a condição das chuvas nesse momento. Região norte do Brasil, parte da região leste do Nordeste também, possibilidade de chuvas no estado de Minas Gerais, parte da região do Espírito Santo também, norte do Espírito Santo, e também muita chuva registrada no sul da Bahia nesse momento. As demais regiões do país seguem com tempo firme, e é o que mostra exatamente o satélite em tempo real, mostrando essa passagem dessa umidade que vem do norte do Brasil, passando pelo estado de Minas Gerais e seguindo em direção ao alto mar, litoral da região do Nordeste. Mas tem outra frente fria chegando também pelo sul do Brasil, mostrando que há possibilidades já de grande umidade, chuva pela região sul do Brasil. Bom, vamos também à previsão para os próximos 7 dias, com base no IMET. Vamos lá, Davi. E vamos à previsão do tempo desta quinta-feira, dia 14, até o próximo dia 20. Brasil Central, Centro-Sul continua com condição de tempo firme, chuvas concentradas na região norte do Brasil, também na faixa leste do Nordeste, grandes precipitações, principalmente no sul da Bahia, na região do litoral baiano e também nas principais capitais nordestinas. A região central do Brasil continua com tempo seco, sudeste também na mesma situação, assim como no sul do Brasil. Uma nova frente fria se aproxima pelo Uruguai a partir do próximo dia 17, segue para alto mar,
mas a partir do próximo dia 18, segunda-feira, ela se aproxima, principalmente vinda da Argentina, passando pelo Uruguai, se aproximando e chegando ao sul do Rio Grande do Sul, no próximo dia 19, atingindo a região oeste do estado, assim como na faixa litorânea do estado de Santa Catarina. Brasil Central segue com condição de tempo firme e seco, assim como na região sudeste. Chuvas concentradas no norte do Brasil. Vamos à Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Estamos aqui, ó, quadro bem típico de mês de agosto. Entre 13 e 17 de agosto nós temos o quê? Uma situação bem típica aqui, ó. Com pouca chuva aqui no sul. Essa chuvinha que vocês estão vendo aqui, basicamente, é entre essa quinta e sexta-feira, que vai passar uma frente fria aqui pelo oceano e aqui um pouco de circulação marítima também, entre quinta à noite, sexta e sábado. Então, tu vê que quase toda a região sul nada de chuva, boa parte do sudeste sem chuva, centro-oeste praticamente sem chuva, Paraguai também, e as chuvas se concentram aonde? Aqui, ó, na parte norte do Brasil, norte da Amazônia, Roraima, norte do Pará e o litoral do Nordeste. Até tem alguma chuvinha aqui, mas coisa pouca. Nos 15 dias de hoje até o dia 27, boa chuva aqui no norte, melhora a chuva aqui no Acre, Rondônia, começa a aparecer alguma chuva aqui no oeste do Mato Grosso do Sul também, tudo isso aqui provavelmente a partir da semana que vem. No litoral do Nordeste também, ó, tem uma chuvinha boa, pegando aqui a região de Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador, litoral da Bahia. Toda essa faixa leste aqui, ó, tem uma chuvinha razoável nesses próximos 15 dias. No Sudeste, praticamente nada de chuvas. Esse cinza aqui é traços de chuva que na maioria das vezes não se confirma, mesmo o verde também. Alguma chuva aqui no Espírito Santo nos próximos 15 dias e também aqui no Rio de Janeiro alguma coisinha e aqui no litoral de São Paulo. No sul, melhora a chuva na semana que vem e na reta final de agosto, principalmente o Rio Grande do Sul, Paraguai e os nossos vizinhos aqui. Em termos de anomalia, nós temos o quê? Anomalia negativa aqui nessa grande faixa aqui, principalmente por causa dessa semana, por causa do ar seco que está dominando. E aqui também na região amazônica. E aqui no Nordeste fica acima do normal, acima da média. Muito bem-vinda a chuva aqui nessa faixa leste do Nordeste. No sul do Brasil, melhor aqui no Rio Grande do Sul. No período ali do dia 22 até 27, de 21 até 27, nós teremos o quê? Condição de chuva melhor aqui no Rio Grande, Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Então, na reta final de agosto, melhora. Na temperatura, aqui de 13 a 19, nós vamos ter uma diminuição da intensidade do frio. Mas vai ter um reforço de frio aqui no sul, que começa a entrar hoje à noite no Rio Grande do Sul. Amanhã já tem geada de novo aqui no sul do Rio Grande, também em Santa Catarina, nos Campos de Palmas e talvez aqui no norte. Hoje tivemos 1,6 negativos em Soledade, 1,6 negativo em Pinheiro Machado, Soledade, 5,1 abaixo de zero em Bom Jardim, 4 negativo em Palmas, 2,2 negativos aqui na região de Bom Sucesso, Tararé, em São Paulo, e 6,8 negativo no sul de Minas. Ainda está frio. Ontem deu na faixa de 4 e pouco aqui no sul do Mato Grosso. Então o frio continua, ele ganha um reforço aqui no fim de semana, na quinta-feira, sexta e sábado, depois dá uma esquentada, mas de maneira geral continua abaixo do normal todo o centro-sul do Brasil. E provavelmente teremos mais frio chegando ali entre o dia 22, 23 para frente. Então a reta final de agosto está indicando ser menos fria que a primeira quinzena, mas ainda com períodos de frio também chegando. O calor que tiver vai ser curto. Aqui no norte um pouco mais de calor. Hoje tivemos geada aqui em Santa Catarina. Ó. Aqui as fotos do Wagner Urbano. Isso aqui em São Joaquim no dia de hoje. Tivemos aqui uma geada bonita aqui nos campos pegando a região. Aqui ficou em torno de 3 negativo. Então acompanhe o nosso canal, não deixe de acompanhar, se inscrever, dar o like, o tempo e dinheiro também, e voltamos amanhã. Obrigado, Ronaldo. Então ficou muito claro com o Ronaldo explicando aí que mais para o sul, né, geadas continuarão concentradas no sul. Aqui para nós no sudeste as manhãs vão começar a aquecer um pouquinho até o dia 23, mas o que vai preponderar então, portanto, daqui para frente
é esse clima de deserto, sem nenhum indício de chuvas, né? O Sérgio Braga está me lembrando que a primavera é 22 de setembro, né? Nós estamos no dia 13 de agosto. Então, daqui até lá, não temos indício de chuva. O que nós teremos é tempo seco. Veja o mapa do Agrotempo publicado hoje, a partir de segunda-feira, dia 11, até o dia 25 de setembro, portanto, já entrando na primavera, é essa situação que nós vamos ter de tempo seco no país, sem chuvas, e esse vermelhão no Paraná ali significa muito abaixo da média, temperatura de deserto mesmo, nada de chuva. No norte do Rio Grande do Sul, conforme o Coutinho acabou de dizer, também lá no Paraguai, no norte da Argentina, teremos umidade. Umidade também nos litorais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, até mesmo de São Paulo, né, um trechinho ali do litoral do Paraná, mas o centro do Paraná, o oeste do Paraná, vamos ter esse vermelhão. E lá em cima? Bom, temos uma nova frente, nós não temos informações para mensurar essa frente que começará a chegar em setembro. O que a gente pode só alertar e dizer que as geadas de segunda-feira foram o que eles chamam de geadas de capote nos cafezais. Veja aí a imagem de Patrocínio, como é que pegou o café lá em Patrocínio. Olha como é que fica vermelho as folhas. Torra, a hora que o sol vem, torra as folhas, mas os especialistas, isso daí é em Patrocínio, dizem que essa geada, que pegou só numa parte, né, não pegou em todas as partes, ela é uma chamada geada de capote, não é a chamada geada de canela, onde você tem que cortar o pé do café. Atinge as folhas. Agora, qual é o resultado final disso? Nós vamos saber no início da florada, agora em setembro, quando chegar a florada do café, a gente vai saber se as flores foram atingidas pelo frio. Mas as imagens do café vermelho são impressionantes. Isso lá no Cerrado Mineiro, na região de Patrocínio, e também em Ibiá, né, Davi? Nós temos uma imagem de Ibiá, onde mostra os efeitos da geada lá em Ibiá. Não há ainda um número real das perdas, mas as imagens são impressionantes. Veja as geadas que atingiram Ibiá na segunda-feira. O jeito queimou. Pois é. Hoje, ainda aqui nessa edição, nós vamos ter a presença do presidente da Cochupé, Carlos Augusto Rodrigues de Mello, falando a isso que eu estou passando para vocês. Ainda não temos a dimensão dos estragos, mas essencialmente falando da posição da Cochupé, da cafeicultura brasileira, com relação às sanções dos Estados Unidos. E posso até antecipar para vocês, não conversei com o Carlos Augusto ainda, mas posso antecipar que uma liderança sensata, como é o presidente da Cochupé, ele está pedindo também, como todos nós, pelo amor de Deus, para que o governo brasileiro negocie com o governo americano. Nós não podemos ficar sem exportar o nosso café e é preciso abrir negociações. Então, daqui a pouco, com o Carlos Augusto, do presidente da Cochupé, uma entrevista exclusiva. Bom, só para fechar a meteorologia, nós estamos aqui recebendo as mensagens dos nossos telespectadores. O Odair Ferreira dando boa tarde, foi o primeiro que chegou aqui na classe. Renato Calzeta de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Sol forte nesse instante, calorzinho hoje, quase 25 graus agora, vamos em frente. O Flávio Paro dizendo para o Sérgio Braga que o boi está subindo lá no sul do Pará, e no norte do Mato Grosso, diz o Flávio Paro, a arroba já chegou a 310, hein? Vamos confirmar. Miguel Zonzinho Neto, de Buritizeiro, Minas Gerais, um friozito de manhã e um sol forte e um forno. Agora à tarde, segundo o Miguel Zonzinho Neto. O senhor Ernilzino Pinot, de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, tempo bom, Brasil complicado, mas vamos em frente. De Japurá, Paraná, a dona Maria Gaspar dando boa tarde para nós. Erechim, Vanderlei Carlos Amadei, 18 graus no norte do Rio Grande do Sul. E assim a gente vai em frente. A Fabiana Silveira, lá de Piratini, 16 graus, estava um dia bonito de sol, começando a ventar. Seguimos trabalhando e produzindo, pois não podemos desanimar e vamos em frente. Essa é a posição da Fabiana Silveira, lá de Piratini, a gente assina embaixo e convidamos a vocês a continuar conosco. Depois do intervalo, vem o Vlamir Brandalize com a análise dos preços da soja e do milho e do trigo. Um instante só, a gente volta já. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica.
Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, de volta com o Tempo e Dinheiro, 13 de agosto, quarta-feira, 13 de agosto de 2025. Agora já vamos chamar o Vlamir Brandalize, que já está conectado conosco desde o sul de Santa Catarina, de Araranguá. Mas antes eu quero falar que a Folha está dizendo que o Lula vai anunciar agora há pouco uma ampliação do programa Reintegra para fornecer 30 bilhões de reais de apoio para as empresas afetadas pelas sanções americanas. Ele chama isso, claro, é uma campanha, né? Campanha política. Está em campanha. Chama-se Brasil Soberano, é o nome dessa movimentação, desse dinheiro que ele vai pegar da gente para distribuir para os amigos, né? E tem aqui também no nosso chat, tem petista aqui dentro dizendo que nós somos gado, acordem, tal. Estamos acordados, né? Muito preocupados, tanto inclusive que nós estamos perguntando na nossa enquete de hoje, põe aí, Davi, qual deveria ser a posição do Lula em relação ao governo americano. Você acha que ele deveria negociar com o Trump? Quase 90%, 89% dos que votaram até agora optaram. Claro, tem que negociar. Não negociar, mas aguardar 5%, enfrentar e retaliar 3%. Ninguém é trouxa, né? Ou convocar a China, a Rússia e a Índia. 3% também. Então, são 445 votos até agora. Você que nos assiste nas outras plataformas, insisto, vá lá para o YouTube, deixe sua opinião. Isso demonstra a posição do agro brasileiro, representado por vocês aqui do Tempo e Dinheiro, e também nos orienta editorialmente sobre o que a gente deve continuar colocando as notícias em foco através da posição de vocês. Então, votem na nossa enquete. Até agora, quanto mais, Davi, agora? 445 votos. Votem lá para a gente marcar a nossa posição. Agora vamos falar de soja e milho, vamos ver os preços da soja. Teve o relatório do USDA, os americanos vão plantar menos soja, os preços subiram, o gráfico está aí. O gráfico agora está mostrando uma quedinha, agora no final da manhã, hein? 10,37 agora o bushel para novembro da soja, com alta de 4,38 cents, 0,42% de alta. Isso é tempo real na posição novembro. Os 4 principais vencimentos lá de Chicago, com delay, agosto 10,18, setembro 10,16, novembro 10,36,5 e janeiro 10,55. Vou perguntar para o Vlamir como é que está a posição mais à frente, isso que importa. Enquanto que hoje, nos 3 principais vencimentos negociados da B3 na soja, com base no Porto de Paranaguá, lá na B3, o contrato setembro, $22,57, alta de 1,21%, novembro 22,88, janeiro 23,38, deu uma puladinha para janeiro. Então vamos saber das análises do Vlamir Brandalize,
direto de Araranguá. Notícias da soja no ar, Davi. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, direto de Araranguá, né? Terra. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Direto do sul de Santa Catarina. Você não deixou nem completar, eu ia dizer que é a terra do arroz irrigado. Ah, exatamente. Tem muita área de arroz sendo preparada aqui agora, João. Muito bem. Região espetacular. Aqui o povo trabalha, João Batista. Aqui todo mundo trabalha duro. Muito bem, graças também aos jovens, principalmente americanos, né, que foram à faculdade. Nós temos aí a capacidade da tecnologia via internet, né, computadores, tudo tecnologia americana, hein? E o Lula quer brigar com eles. Tá? Com essa tecnologia, o Vlamir Brandalize está não só falando conosco, como está ligado ao mundo, no mundo, e vendo a evolução dos preços da soja em Chicago e vai nos dizer o que está acontecendo com o mercado da soja nesta quarta-feira, Dom Vlamir Brandalize. Olha, João Batista, o mercado de hoje ele continua o reflexo do relatório de ontem, né? Então ainda é um respingo do relatório de ontem, que veio bastante positivo. A China não comprou nada nos Estados Unidos hoje também, continua fora, né, João? Mas o mercado já andou beliscando. Quer ver aqui a posição mais à frente. O julho 26. Julho 26, boa. O julho 26, ó. O julho 26 chegou a 10,94 e 3/4 hoje. Ou seja, já beliscou perto dos 11, que é aquela posição, 11, 11,10, 11,20, bate o martelo, né, João? Ele ficou bem pertinho das posições que a gente acredita que são posições muito boas. $11. E prêmios? É, praticamente $11. Tem prêmios a futuro, longo? Os prêmios futuros estão de 30, 40, 45 acima, né? Então, se você pega $11 mais 40 pontos, dá 11,40, né? Então, veja que nível que está aí. Lembrando que nesse ano nós trabalhávamos com 9 e pouco aí, Chicago, e na safra nós tínhamos o prêmio de 50, 60, então não dava $10. Hoje a gente está falando de soja julho 26 acima, aí na casa dos $11, $11,5, né? Sim, mas para fazer isso, para pegar esse preço, você tem que fazer uma call na bolsa e antecipar suas vendas das traders para pegar o prêmio. São duas operações, né? Fora o dólar. Exatamente. O dólar pode ficar pode ficar para depois também, né? Sim, mas você tem qual é a sua percepção sobre o câmbio? Olha, João Batista, o câmbio, com o avanço do Trump no governo americano, ele tem uma pressão grande de desvalorização do câmbio, né? Então, a moeda americana fica mais barata, né? Então, isso pode limitar a alta, mesmo em ano eleitoral, porque o ano que vem é ano eleitoral, né? Normalmente é ano eleitoral no Brasil, e quando partidos mais radicais, aí esse partido mais de esquerda, eles começam a ganhar fôlego nas pesquisas, o dólar começa a parar, porque o investidor não gosta disso. Só que parece-me que eu estava conversando com a área de câmbio ontem, o pessoal dizendo, não, para o ano que vem, qualquer candidato que entrar ganha do Lula, então o mercado financeiro está muito tranquilo. Veja como é que eles estão pensando. Então, claro, a gente vê isso, retrata no câmbio, porque o dólar index pode baixar, mas o nosso câmbio poderia subir se tivesse alguma dúvida. Como não tem nenhuma dúvida, o dólarzão aí, o câmbio está estável, 5,39, mercado financeiro em paz. O problema do mercado financeiro é saber se vai ser o Jair ou se vai ser o Tarcísio. Acho que é isso, só que a única dúvida que reside, né? O mercado financeiro está ali na expectativa de quem que vai ser o candidato adversário, né? Que é o que vai ter o apoio do sistema financeiro, da economia, do setor agrícola, do setor trabalhador aí que quer evoluir, ou seja, vai ficar uns 20%, 25%, que são aquele pessoal que geralmente joga contra o país, né? Joga a favor de si contra o país, e não é isso que a gente pensa a favor do país para todo mundo evoluir, né, João? Tá, esse pessoal quer ser uma Venezuela. Aliás, olha que exemplo, não sei se o Davi tem uma manchete aí da Bolívia. Está tendo eleição na Bolívia, vai ter eleição na Bolívia. Os dois principais candidatos são de direita e eles vão ganhar com folga, né? Com o pé nas costas, como se diz,
porque a situação econômica da Bolívia é uma loucura, né? Um empobrecimento sem par. O Estadão mandou repórter para lá, está dizendo que lá está $100 e com longas filas para pão e gasolina. Crise econômica afunda a Bolívia. Então, assim, esses caras que estão contra, né, esses 25% que você listou, poderiam se mudar para a Bolívia, você não acha? Exatamente, vão transformar a Bolívia numa nova Venezuela aí, né, João? Está caminhando, né? Não. Porque a Bolívia é um país que tem petróleo e está caminhando para o mesmo rumo. Na realidade, o estilo desses governos que a gente tem visto de esquerda, e o argentino também é um exemplo, né, que teve, ele funciona até que tenha dinheiro dos outros, né? A hora que acaba o dinheiro dos outros, ele vai à bancarrota, né? É isso que acontece. Disse a grande Margaret Thatcher. O socialismo acaba no momento que acaba o dinheiro, acaba o amor. Então, assim, o mercado financeiro aqui já está dando como certo que o amor vai acabar e a realidade vai se implantar e nós vamos em frente. Olhando a curto... Bom, voltando para a soja, olhando para frente, você está dizendo que lá para julho do ano que vem, se bater agora, se bater julho a $11 acima, mais os prêmios é para fazer uma posição. Exatamente, é para ir garantindo posição, João, porque essa vantagem que nós estamos tendo nesse momento aí de prêmios aí perto de 200, que continua, para a soja disponível, ela está acontecendo porque a China está batendo o pé e não está comprando soja americana, né? Então, ela vai comprando soja brasileira até que pode, até que tem aqui, ainda tem muita soja, então ela vai levando, e isso vai chegar lá na frente, quando eles fizerem um acordo, que agora é 90 dias ainda de prazo aí, que o Trump deu aí para a China, né, João? E aí vai estar acolhida a safra americana. E a essa hora eles vão bater o martelo, né? Agora você tem que comprar nossa soja, aí, que é um dos produtos americanos que vende para a China. E os chineses vão usar do argumento, sim, agora nós vamos comprar a soja de vocês, porque as tarifas, nossos produtos estão entrando e tal, é aquele acordo que vai acontecer. Isso aí, mais cedo, mais tarde, vai acontecer. E a grande questão é que nós vamos para uma grande safra, né, João? E se o produtor esperar para a safra, para ir lá na colheita vender, ele pode chegar no momento que o mercado, principalmente o chinês, não esteja tão agressivo de compra como está agora, porque ele vai estar puxando soja americana. E aí ele vai alargar as compras do Brasil para o meio do ano, para o segundo semestre de 2026. É por isso que é importante o produtor, pelo menos parte, estar protegido, né? Não correr risco. Pois é, então é importante você entrar no Clube do Tempo e Dinheiro. O Davi vai colocar o telefone para saber os prêmios. Os prêmios nos portos, que dão um diferencial danado para você. Você precisa saber antes de negociar, porque você tem os preços base Chicago, você tem o câmbio e tem os prêmios. Quanto é o prêmio? Entre no clube. Você tem 7 dias grátis. Ao telefone 199-9813-2915. Veja os prêmios. Dê uma antecipação dos prêmios para nós, meu amigo. Vamos pegar aqui, João, prêmio, para te dar o prêmio agora que está me passando, que eu vi que entrou agora aqui. Olha aí, ó. Exclusivo, quentinho, no forno. É exclusivo, hein, pessoal? Ó, o prêmio julho. Ó, o julho, João, o julho. Vamos pensar o julho, olha. Agora de manhã estava até um pouco mais barato. Ele está com o comprador 45, o vendedor já é 65, 70. Então dá uns 60 centavos no julho, com mais perto de $11, 11,60, 11,50 Chicago com prêmio. Então, olha a posição aí em dólar, que já está chegando numa posição interessante para o produtor, né, João? E o prêmio deu uma melhorada, os prêmios de 2026, e o produtor não pode ficar esperando que lá na colheita vai acontecer o que aconteceu esse ano, e a China só vai ficar comprando aqui, né? Ela vai comprar soja americana porque vai ter acordo, uma hora vai ter acordo. E o prêmio vai cair. Exatamente, isso é o normal, né? É normal então, o prêmio cair quando tem fluxo de vários destinos várias origens ao mesmo tempo, né? Então, qual é a recomendação para os profissionais? Né? Procurar uma trade e antecipar a sua entrega, pegando esses prêmios para julho do ano que vem, de 65 a 70 pontos, é isso? Se conseguir esse nível, é um excelente prêmio já. Tá. Eu estava recomendando para os nossos clientes aí, prêmio de 50 para frente já é muito bom. Aí, positivo, meio dólar por bushel, $1 por saca, né? É isso? $1,20 dá quase por saca, né? E tá dando um pouco mais, agora tá dando $1,40 hoje.
Então, essa é a primeira dica. E a segunda, ir para a Bolsa e assegurar esse preço, porque vai chegar julho, os chineses vão vender, como você falou, e aí tanto os prêmios aqui quanto também as cotações de Chicago podem baixar. Então, procure... Chicago, ela não tem a garantia que ela vai ficar o valor que está lá no futuro alto, né? Se vier uma super safra brasileira, ele cai, isso é normal, né? Tá, vou pedir para o Davi agora trocar o telefone, porque nós temos um telefone para você saber quanto é o prêmio para você operar na Bolsa. Ou seja, comprar uma posição de alta lá em Chicago, ou uma trava também na B3. Né? Depois vamos falar do milho. A mesma coisa é para boi, milho, café, açúcar, algodão. Né? Tem contrato, é fixado em contrato, tem negócio na Bolsa. Procura saber quanto custa, quanto é o prêmio para você se assegurar. Olha o telefone para você saber agora, de graça, quanto é o valor da operação de bolsa, né? Para fazer uma put, fazer uma call. 19971108610 é o Fernando Sofiati, é o nosso assessor de investimentos, credenciado pela CVM para te atender. É de graça. Ô, Fernando, quanto custa essa operação que nós estamos falando? Os prêmios nos portos, nas traders. Agora, a posição nas bolsas, ligue para o Fernando. Vlamir, passa uma régua para o pessoal da soja dessa quarta-feira. Olha, João, a soja continua a China comprando mais aqui, isso dá fôlego para os prêmios, mercado de balcão está no melhor momento do ano, novamente deu uma subida em relação a ontem, cavalinho encilhado está passando aí, Davi. O prêmio de balcão hoje subiu, né? Na maioria dos balcões brasileiros. Olha ele aí. E o mercado de Porto também, hoje tem comentário de negócio de soja entrega curta agora, e recebimento em janeiro já beliscando 150, João. Veja como é que tá as posições. Cavalão, hein? Cavalão vai trotando e os músculos do Vlamir vão balançando. Tá, okay. Tá bom. Olha lá, balança tudo. Que beleza. Muito bem. Ô, Vlamir, então passamos a régua. Vamos para o milho, Davi da Luz. Preços do milho na tela, começando pelos Estados Unidos. O milho americano lá na Bolsa de Chicago está misto. Setembro, 3,71. Leve alta, o dezembro está empatado a 3,94,5, o março 4,12 com 50 e o maio $4 com 23, levemente em queda, estável o preço do milho lá nos Estados Unidos. Aqui na B3 também, lero-lero, hein? Está tudo de lado aí, jogando de lado o milho aqui no Brasil. O setembro leve queda, 64 com 73, novembro 66 com 88, o janeiro 69 com 82 e o março 73,10 no milho. 73,10, Dom Vlamir. Qual é a conclusão? Olha, João, ele já passou 2 semanas, era 75 e pouco, né? 75,5, 60. 50. Né? Perdeu 2,5 aí nessas 2 semanas. Aí no março, né? E é sinal de que tem muito milho pela frente, né? Para comercializar. O mercado da B3 está muito tranquilo, sabe que tem uma oferta grande. O mercado de Porto, em função da queda forte do milho ontem em Chicago, por causa da safra recorde americana, o mercado se acomodou, né? O mercado de Porto é 63, 64, as posições. Então, o mercado deu uma acalmada, porque o dólar também ontem fechou no pior momento em 1 ano, praticamente, e hoje está muito parecido como ontem. E o valor da exportação está abaixo de 5,40, né? Esse 5,40 era a posição do meio do ano passado. Então, vejo que o mercado de câmbio está tranquilo, como a gente comentou antes, e isso reflete na posição da exportação, né? Milho no Porto aí segue calmo, mercado da B3 segue olhando com o Porto calmo, que não está tendo grandes corridas de negócio e está embarcando contratos apenas, por enquanto, não está tendo grandes volumes novos. Está tendo mais movimento de milho, de soja, mas milho novo, de negócio novo, está menos. Isso traz uma tranquilidade na B3, né? Por isso que a B3 acabou perdendo 75, 74 e capaz de perder os 73 também, porque já está beliscando ele ali, né, João? Não, isso é sinal de que Oi, fala, João. Não, só dizer assim, já pensou quem pegou 75,50 na semana passada? A gente estava aqui, pessoal, 75, segura esse treco aí. Já teria ganho, né? R$2, quase R$3. Já estava com o contrato limpo, né? Que nem fala, o pessoal já estava com o contrato limpo. Pagava o prêmio, né? Pagava o custo. Já estava só no lucro. Prêmio, né? Que beleza. Aprenda. Pessoal, Davi, ponha de novo o telefone para o pessoal ligar lá para o Fernando Sofiati, saber quanto custa para operar, para assegurar esse preço. Ou, né, fazer uma operação invertida, operar, pegar a participação da alta. 19971108610, custa nada você ligar, é de graça.
Fernando Sofiati te atende, é funcionário nosso, credenciado como assessor de investimento pela CVM. Uma das melhores notas da CVM, é bom dizer. Fernando é um fenômeno, um novo fenômeno. Como é que é? O lobo de Wall Street, segundo o Rafael Amalfi Olive, amigo do Fernando Sofiati, disse que o Fernando Sofiati é o lobo de Wall Street. É o novo lobo? É o novo lobo. Muito bem. O Wolf. É o Wolf do Wall Street. Street Wolf. Ok. Vlamir Brandalize, passando a régua para os produtores desta quarta-feira. Olha, João, o produtor está fazendo certo, está fazendo negócio com soja, a soja está no pico, milho ainda está muito ofertado e muita entrega de contrato, então isso acaba não dando fôlego para valorização. Provavelmente em setembro nós vamos ter uma pressão de demanda melhor do milho aí na exportação, e aí o mercado começa talvez a dar uma melhorada no mês de setembro, né? Vamos dizer assim. Mas o importante é o produtor ir aproveitando os momentos de picos, né? Que está acontecendo, né? A semana novamente soja está dando esse momento, o produtor está aproveitando. Isso que a gente viu, porque já estamos com 120,5 milhões de toneladas negociadas, João, da safra. Resta 49 milhões e meio, então resta uma safrinha da Argentina ainda. Esse é o volume, né, João? E eu fiz um cálculo aqui, já que estava falando da China. A China, de janeiro até a semana passada, ela comprou 61,6 milhões de toneladas de soja brasileira que já foram embarcadas. É recorde histórico no período. No ano anterior, no ano passado, era 55 milhões de toneladas. Também o ano passado foi um grande volume. É isso que está fazendo. É por isso o alerta, né? Nós temos 49 milhões e meio de toneladas para o produtor e a China já comprou grande parte do que normalmente compra aqui. A hora que sair o acordo, ela vai ser obrigada a comprar soja americana. Isso que a gente fica com um alerta aí para o produtor. Muito bem. Dom Vlamir Brandalize, muito obrigado pelos seus alertas, pela sua orientação. Volte amanhã. Boa palestra aí em Araranguá, Santa Catarina. Não vai ser Araranguá, João, vai ser São João do Sul. São João do Sul, pois não. Fica retificado aí. Aqui pertinho. Quem quiser saber como é que opera e se protege nesse mercado maluco aí de grãos do mundo, Dom Vlamir Brandalize. Como é que é? São João do Sul? São João do Sul, divisa com a cidade de Torres, Rio Grande do Sul. Que Nossa, aqui já como é bonito aí. do Rio Grande do Sul. Como é bonito aí, meu Deus do céu, que é lindo demais. Bom proveito, Vlamir. Até amanhã, vamos em frente. Até amanhã, João Batista. Um grande abraço a todos e vamos em frente que o cavalinho está passando. Muito bom. Eu vou falar dos preços do trigo, lembrando que daqui a pouco o seu Carlos Augusto Rodrigues de Mello, presidente da Cochupé, que vem acima é a maior cooperativa de produtores de café do mundo, vai estar conosco aqui já, falando da sua posição, representando aí seus 15 mil produtores de café, a preocupação que temos com sanções. A secretária do doutor Carlos Augusto, a Keila, minha amiga Keila, pode já acionar a conexão com o Vlamir. Ele já está entrando. Então, deixa eu ver o preço do trigo. Enquanto que a gente vai ajustando aí do Carlos Augusto. O trigo está em leve queda lá em Chicago. Setembro a 5,04. Dezembro a 5,25. Março a 5,43,50. E maio a 5,55. Deixa eu chamar o Sérgio Braga, então, enquanto a Cochupé se ajusta conosco, para saber dos preços do HF. Como é que estão as hortaliças? O HF, o hortifrutis no ar. Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. A apuração do CPE, apoio da LS Tractor, sempre pelo leite, o preço pago ao produtor na Bahia, no mês de junho, captado em junho, pago agora, a média R$ 2,57 mais 47. Ovo branco, CIF, a caixa de 30 dúzias na Grande Belo Horizonte, a R$ 163,53. Tem a batata no atacado, batata padrão Ágata especial no atacado da Chapada Diamantina, saco de 25 quilos a R$ 62,50. Cebola amarela híbrida, tipo 2, ao beneficiador em Monte Alto, a saca de 20 quilos a R$ 18,00. E a manga Palmer ao produtor em Livramento de Nossa Senhora, o quilo a R$ 1,69. Lembrando, mais uma vez, que as notícias dos hortifrutis têm apoio da LS Tractor. João.
Muito bem, a gente já está ouvindo na conexão que o seu Carlos Augusto já está conosco. Nós vamos perguntar para ele como nós estamos... Ô, seu Carlos Augusto, muito boa tarde, presidente da Cochupé. Seja bem-vindo aqui ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde, João. Um prazer estar mais uma vez aqui com você, né? Que bom. Nesse canal tão importante para nós. Tá, dá uma respiradinha aí, você está nos vendo? Eu só quero colocá-lo dentro da nossa enquete que nós estamos fazendo, porque tem tudo a ver com a pergunta que eu vou lhe fazer. Hoje nós estamos perguntando para os nossos telespectadores, presidente, qual deveria ser a posição do governo Lula em relação ao governo americano. A primeira posição, negociar com Trump, está com 89% dos votos dos nossos telespectadores. 589 pessoas já votaram conosco aqui. Ou, segunda opção, não negociar, mas aguardar, 5%. Mas tem também a posição que o próprio Lula vem defendendo de enfrentar e retaliar. Nosso povo aqui acha que só 3% está optando por essa alternativa. E tem 3% ainda que acha que não só o Lula deveria enfrentar, retaliar, como convocar China, Rússia e Índia nessa briga. Aí, presidente, eu estou dizendo, né, para o pessoal continuar votando, vamos até o final do programa, eu estou dizendo que o Lula toma essa posição, mas usando a gente como sparring, como bucha de canhão. Principalmente a posição da cafeicultura. Eu queria saber da sua posição sobre essa dificuldade aí, Carlos Augusto Rodrigues de Mello. Bem, João, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, nesse momento aí de mais um desafio para o café, né, e para outros produtos do agro. Mas o nosso entendimento aqui, sempre, isso não é só neste momento, nós entendemos que quando existe divergência ou alguma oposição, é necessário que se assente e discuta. Eu não vejo outra maneira que não seja de negociar, de discutir, mas de uma maneira com diálogo. Sempre nas posições adversas, quando a gente tem a condução que nós temos tido aqui na Cochupé, é desta forma, desta maneira. Não é com afrontamento que nós vamos resolver ou ter solução para casos como este que estamos vivendo agora na questão de tarifas, né? Eu tenho até a ousadia, né, de dizer que a negociação da cafeicultura brasileira com a americana é muito fácil, porque nós exportamos 8 milhões de sacas de café para eles, mas eles dependem muito do nosso café, gostam do nosso café, né? É um blend que eles fazem com aquele chafé que eles usam lá da Colômbia, eles precisam do café brasileiro. Tem uma economia girando em torno da cafeicultura lá dos Estados Unidos que compra o nosso café. Então está fácil de negociar isso, não está, presidente? Eu acredito que sim. Hoje, a questão do café, os números comprovam isto, que uma negociação dessa é favorável a nós, brasileiros, né? Pelo percentual de café que os Estados Unidos importa todos os anos do Brasil e pela dificuldade de encontrar nos seus blends cafés com, vamos dizer, com atributos igual o café do Brasil, não é fácil no mundo. E somado-se a tudo isso, ainda tem a questão de oportunidade, porque o momento é propício para o café. Hoje, a oferta e a demanda estão muito justas, não está sobrando café no mundo, né? E café, quem tem café é Brasil. Então, nós vimos isso com até uma certa facilidade para acertar essa questão. Mas, mais uma vez, eu acho que necessita de vontade para que isso ocorra e sem se assentar e conversar fica muito difícil. Não é, como eu disse, afrontando de lá ou de cá que nós vamos chegar a um denominador comum. Pois é, e continuo insistindo que está fácil, porque o deputado da cafeicultura, o deputado federal Evair de Mello, já se relacionou, entrou em contato com o governo americano, porque se depender do governo brasileiro não vai acontecer nada. Então, a cafeicultura está se movimentando, o deputado entrou em contato com o governo americano e o jornalista Cláudio Dantas está informando na sua coluna que a embaixada americana responde ao deputado Evair de Mello sobre a tarifa de 50% sobre o café, dizendo que tem negociação, sim.
Claro, o governo americano, o Trump, botou um monte de sanções, questões políticas, não vem ao caso, mas para negociar aqui, negociar lá, como é que é uma negociação? Puxa daqui, estica de lá, se acerta, não é assim, presidente? Sempre foi, né, João? Sempre foi e é desta forma. E posso até te dizer que nós, da Cochupé aqui, nós somos praticamente o maior fornecedor de café aos Estados Unidos. Esse percentual de 8 milhões e poucos de café que o Brasil exporta aos Estados Unidos, no ano de 2024, nós representamos mais de 1,5 milhão. E desta forma nós estamos conduzindo, não no campo político, mas no campo comercial, com relacionamento com os nossos clientes. Isso está sendo feito diariamente, de uma maneira permanente. O nosso departamento aqui comercial da Superintendência de Café está em contato direto com as empresas, no sentido de achar uma forma, um modelo para que isso acerte. Mas é necessário, sim, que o campo político seja mais aguerrido, né? Mais agressivo para negociar. Eu vejo que nós temos oportunidades muito favoráveis ao Brasil para que a gente acerte essa situação. Tá. A gente entende, presidente Carlos Augusto, que a situação está favorável, precisamos negociar, mas as notícias acabam impactando o telespectador, o produtor, né, o cooperado. Ah, meu Deus, será que o mundo vai acabar? Será que nós vamos ser punidos? Vamos sofrer? Então, mais do que nunca, agora seria muito importante ouvir o presidente da Cochupé falando não só para os seus cooperados, para os funcionários, milhares de funcionários da cooperativa e também para a cafeicultura, que tem o senhor como uma referência. O que o senhor tem a dizer para as famílias de cafeicultores do nosso país, presidente? Olha, eu posso dizer que impacto existe, né? Uma tarifa de 10% e para 50%, não tem como não impactar. Mas, ao mesmo tempo, inviabilizar exportação de café do Brasil para os Estados Unidos, isso não vai ocorrer. Nunca vai. Mais uma vez, como eu disse, o momento é propício para o Brasil por conta dessa questão de oferta e demanda de café. O que precisa é que se acerte, João. Não podemos ficar na inércia esperando que um procure para conversar. Não é desta maneira. A gente entende que quando há divergência, tem que se dialogar, tem que conversar, e nós temos outras coisas, outros pontos favoráveis. Essa discussão, vamos dizer, essa divergência, ela pode ser discutida em cima de números. Os números, claro, têm embasamento para uma discussão favorável ao Brasil. Basta usá-los, né? Imagina que 2 milhões e 200 mil pessoas americanas dependem desse café, são assalariados, né? 1,2% do PIB, o café representa 1,2% do PIB americano. São números muito fortes, né? Então, nós entendemos dessa forma. E acredito, agora, como você me falou, para aqueles que nos ouvem, principalmente os meus companheiros produtores, em especial os meus associados da Cochupé, não é momento de tortura, né? Eu acredito que o mercado vai se acertar, e se está demorando é por falta desta posição que eu acho que nós temos que adotar. Eu acho que todos nós devemos conclamar os nossos parceiros políticos, governantes, enfim, no sentido de buscar esse caminho. E, em buscando isso, eu tenho certeza que volta à normalidade e nós vamos participar, sim, com essa grande fatia do mercado americano. Um mercado que se consome 25 milhões de sacas de café por ano, e é o primeiro maior consumidor do mundo. O Brasil não tem como ficar ausente deste mercado. Diria assim, sabe, que bom seria que se essa sua fala chegasse lá, né, no Planalto, né, porque precisamos de sensatez, pelo amor de Deus, o tempo não pode passar. Presidente, última questão, essa questão do clima, essa questão das geadas, vamos deixar preços para o Bruno Labs, que vai falar conosco já já.
pegou lá em cima, nos seus cooperados lá de Monte Carmelo, lá do Cerrado Mineiro. Você já tem os números para nos passar ou ainda está em levantamento? Ainda está em levantamento, porque foi antes de ontem essa, vamos dizer, essa maior perda, né, maior queima dos cafezais lá da região, principalmente de Patrocínio, né? Mas eu ainda não tenho números para dizer. Ela não foi uma geada muito forte, mas afetou sim, e desde já prejudica a próxima safra, né, João? Todo mundo está esperando. Eu tenho já dito, é muito cedo, não temos números, mas é muito, já podemos dizer que a safra de 2026, esperava-se uma safra muito grande, uma safra, por exemplo, como o ano de 2020, infelizmente não será. Talvez uma safra maior do que esta já é menor do que se esperava, o nosso corpo técnico já está consolidado, que é uma safra menor do que as nossas metas propostas. E, infelizmente, o ano que vem também fica um pouco comprometido. Não só por esse fator hoje de geadas que ocorreram antes de ontem, mas pelo estado das lavouras. Infelizmente, o clima de 2020 para cá tem afetado muito a cafeicultura. A produtividade tem caído muito. Este ano, nós tivemos um fator que até então não havia de uma maneira tão forte, mas estamos sentindo que a perda desta produtividade, ela está no benefício. O café não tem densidade, tá? Não sabemos como que foi afetado o cafeeiro, o pé de café, e o café na árvore até que está produzindo, mas, infelizmente, a hora que você beneficia o café, ele não dá peso. Poucos grãos, né? Grãos pequenos. A gente está continuando a cobrir a cafeicultura, temos uma editoria aqui especial, daqui a pouco o Sérgio Braga vai trazer os preços, o jornalista Bruno Lopes vai falar conosco, e nesse instante eu agradeço muito a sua presença aqui conosco, presidente da Cochupé, a cooperativa dos produtores de café da região de Guaxupé, da região de São Paulo, vai até o Cerrado Mineiro, é um estado produtor de café, a maior cooperativa de produtores do nosso país e do mundo. Carlos Augusto Rodrigues de Mello, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Tempo e Dinheiro. Obrigado, João, por essa oportunidade. Estaremos sempre a postos aqui para a gente conversar e levar a informação da Cochupé a esse mundo do café, né? Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, até a próxima. Ok. Vamos agora saber dos preços do café. Vamos chamar o Sérgio Braga com as notícias do café e o Bruno Lopes. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Sérgio Braga. Caiu o Sérgio Braga. Volta para mim. Volta aqui. Então, deixa eu ver o preço do café. O Sérgio Braga teve complicação de internet, hein? Então, vamos lá. Vamos ver. O Sérgio Braga já está aí. Se ela que ele tiver, ele entra. Mas, assim, deixa eu colocar os preços, como é que estão o preço do café lá na Bolsa de Nova York. Esse é, em tempo real, a posição setembro, ganhando 1,37% de valor, subindo 4,32 cents por libra-peso. Último contrato a 319,47 cents de dólar. A posição setembro, isso em tempo real. Os 4 principais vencimentos com delay, né? Na Bolsa de Nova York, o setembro a 309,70 cents, alta de 1,44, dezembro 312,80, o março 303 e o maio do ano que vem 296, hein? Olha o março para maio, olha aí, o diferencial em queda. Muito bem, são os preços do café em Nova York, agora os preços do café aqui no Brasil, na B3, em sacas, em dólares. Só temos um vencimento que é o dezembro. O último contrato saiu a 384,20 dólares, 20 centes de dólar, então 384 dólares com 20, alta de 1,35% para o café brasileiro negociado na B3, ok? Agora vamos saber da posição. Ô, Sérgio Braga, você está aí? Já vou chamar o Bruno Lopes. Algum complemento, Serginho?
Não, só para poder complementar exatamente essa questão do café, que segue mais uma vez batendo altas de olho no clima aqui no Brasil, João. Então, Bruno Labs para o seu comentário. Boa tarde, Bruno Labs. Sempre para cima, hein? Olá, amigos cafeicultores! Vocês estão bem? 13 de agosto e aparentemente o fundo do poço no quesito preço foi atingido semanas atrás para ambos os cafés. Daqui para frente, a tendência é nós termos preços bem mais firmes até a chegada da próxima safra, que vamos combinar? Está bem longe ainda, né? Rompendo as atuais resistências, dentro ainda falando do contrato setembro, a Arábica passará a olhar para a importante faixa dos $340 por libra e o Conilon vai começar a olhar para os $4.000 por tonelada. Resistências importantíssimas a serem vencidas para que a gente tenha uma reversão de tendência técnica. Falamos disso aqui ontem, lembra-se? Bom, o dólar está um pouco mais fraco neste momento e acaba segurando um pouco o aumento mais expressivo de preços no mercado físico para ambos os cafés. Mas, apesar disso, os preços no físico já estão bem mais firmes do que há 15 dias atrás. Enfim, a tempestade de preços baixos para os cafés parece estar querendo ir embora. Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. O Bruno Labs, ele é operador de café, ele está no meio do cafezal. E quando ele entra assim, porque a gente fica feliz, porque ele também está feliz, né? Porque às vezes ele vem meio preocupado. Sérgio Braga, o café de Londres está com alta de 5,72% agora, $3.958 a tonelada. É isso mesmo? Esse é o Exatamente, Londres? o João Batista. Encerradas as negociações, portanto, lá em Londres, nesse momento, com alta mais um dia para o café de hoje, sem dúvida, dos operadores no clima, principalmente essas geadas que foram registradas aqui no Brasil, João. Muito bem. E você tem mais uma continuidade dessa análise em torno da cafeicultura, desse drama que nós estamos vivendo agora, essa necessidade de nós negociarmos. Você fala com o deputado Evair de Mello hoje, dentro do Tempo e Dinheiro, agora à tarde, Sérgio? Já está agendada, inclusive, nossa entrevista para as 17 horas, o horário que tinha disponibilidade na agenda do deputado. Vamos falar exatamente sobre essa questão relacionada ao contato que ele fez, ao apelo que ele fez junto à Embaixada dos Estados Unidos para tentar amenizar ou até eliminar essa taxa de 50% sobre as exportações do café do Brasil. Portanto, tudo certo para que às 17 horas a gente possa conversar com o deputado Evair Mello, do PP do Espírito Santo, sobre esse tema, João. Muito bem, vamos aguardar, por favor, mais uma vez, o nosso convite. Entre no clube, seja um produtor rural muito bem informado. Você participa da entrevista do Sérgio, manda perguntas para o Sérgio lá dentro. Então, olha aí, ligue para 19998132915, 7 dias grátis para você experimentar, participar da entrevista do Sérgio, ver os prêmios nos portos, são 15 editorias para você dividir. Só quero saber de café, pô, tem uma editoria de café, só quero saber de soja, de boi, e assim sucessivamente. É uma comunidade, seja o produtor rural, muito bem informado. Sérgio, obrigado, você volta já já. Eu vou para Sinop, lá no Mato Grosso, falar com o Vitor Caso, que está conosco, o homem do projeto Venda na Hora Certa. Vitor, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos aí da audiência do Tempo e Dinheiro. A nossa manchete é a posição da soja que o Vlamir destacou, dizendo que está subindo o prêmio e também os preços estão subindo gradativamente lá em Chicago, de modo que julho 26, julho do ano que vem, a soja lá em Chicago está se aproximando de $11 e os prêmios aqui no Brasil, na posição julho do ano que vem, está beliscando 70 pontos. O Vlamir falou, tem que pegar esse negócio aí, tem que pegar. E também o milho já está baixando, estava 75,50, lembra quando você entrou aqui? Você falou para a gente, o milho está bom de operar e tal. Agora ele está descendo, está 73,10, ou seja, um está subindo, outro está descendo. E os custos, meu amigo? A sua vida é acompanhar os custos para informar os produtores. Estão seguindo essa toada de subida e descida? Exato, né, João?
Aí, só para complementar, ontem aquele relatório do USDA, que insanidade, né? Aumentou 26 milhões de toneladas de produção de milho, e isso pesa, né? Pesa lá em Chicago, no milho, tanto lá quanto aqui. É difícil segurar essa conta aí com 26 milhões de toneladas a mais que o USDA achou. Eu esperava que ia aumentar, mas talvez ninguém esperava que ia subir tanto, né? E aí hoje, ontem caiu bastante, hoje Chicago dando uma recuperada. Mas pensando em custo, né, João? Acho que o mercado está dando oportunidade de novo. Não é o melhor momento do ano, né? A gente sabe que deixar para a última hora, dificilmente você vai pegar o melhor momento. Tem os desafios de logística e também de entrega, mas começa a ficar mais interessante olhar as relações de troca, tanto de cloreto quanto de super simples, também sulfato, aí olhando milho já também dando condições. Então, alguns blends, algumas misturas aí de 20,020 da vida, por exemplo, que vai sulfato, ureia e cloreto podem estar ficando mais atrativos agora. E esse câmbio mais baixo aí, né, beliscando 5,39, 5,40, também é uma oportunidade. O câmbio já tentou cair dos 5,40 lá em 24, 2024 em junho ele tentou, em agosto ele tentou, em setembro de 24 ele tentou, esse ano, em julho desse ano também ele tentou cair dos 5,40 e tem uma cerca de choque aí, ele bate e volta, né? Vamos ver se dessa vez ele consegue descer um pouco mais, mas provavelmente ele vai trabalhar ainda nessa região aqui, porque esses 30 bilhões de resgate do governo aí, eles são gastos, né? Linha de crédito, mas é gasto. Então, isso pesa também no cenário fiscal para nós aí. Que bom, né? Que maravilha a gente ter assim profissionais do porte do Vitor Caso, um especialista na comercialização, porque a proposta dele é vender na hora certa, ser seu parceiro, para te aconselhar, ó, pessoal, hoje é dia de vender ou comprar soja, milho e tal. Isso é uma coisa. Agora, fundamental, necessário, essencial é comprar na hora certa. Não é só vender, né, Vitor? Comprar. Exato. Então, assim, essa questão do câmbio é fundamental na decisão. É isso, Vitor? Exatamente. E outra coisa, a gente brinca, né, João, que o plantio é 50% da safra, né? Se errar o plantio, depois já é mais difícil recuperar. E a compra é a mesma coisa, 50% do resultado é você comprar bem. A gente veio desde o começo do ano aqui trazendo momentos de oportunidade, lá em março, por exemplo, alguns momentos melhores aí de nitrogenado e tudo mais, mas agora volta, né, a questão olhando para a soja aí, quem deixou para a última hora, quem tem que tomar uma decisão agora, o mercado dando uma melhorada, não está igual de novo, não é o melhor dos mundos, mas dando uma melhorada, isso dá um suporte para quem precisava de uma ajuda de mercado, o mercado começa a sinalizar essa ajuda, né? Não dá para esperar muito mais, porque tem que receber, né? Tem logística, tem que receber, então a gente não pode esquecer disso, né? E o câmbio, de novo, aí testando esse 5,40 é uma oportunidade também, né, João? Muito bem, olha, qual é o alerta? Que bom que você pode ter um parceiro, um consultor, um assessor, um parceiro seu na hora de comprar e vender. Na hora de comprar, na hora de vender. Então ligue para o Vitor Caso, é um parceiro nosso aqui do Tempo e Dinheiro, é mais um profissional que nós estamos colocando à sua disposição para você melhorar o alvo, né, acertar o alvo na comercialização. Ô Vitor, quem quiser falar com você, como é que faz? Vai na descrição, como é que é? Vai ter ou lá no Instagram, no @VictorCaso, pode chamar lá, ou então pode, aqui na descrição a gente vai colocar um link depois aí para vocês chamarem lá e se inscreverem para receber uma análise de comercialização, né, uma sessão individual, porque assim, a gente vê agora, de cima do laço, o que faz, o que não faz, a gente tem que buscar oportunidade, mas o ponto principal é ter um planejamento já para a próxima safra. E quando as oportunidades vierem, igual você colocou, julho 26, né? Um ano para frente, já tem que estar preparado para entender como aproveitar essas oportunidades sem deixar para a última hora. Então, nessa análise de comercialização, a gente entende como que está aí tudo, para depois, de fato, poder fazer um bom planejamento e começar a safrinha aí com o pé direito. Muito bem. Também quem estiver no clube, é só mandar uma mensagem ali no clube, né? Quem estiver com um associado, o Vitor Caso está sempre participando, ele está analisando realmente, dá uma diferençazinha na compra ou na venda, ele está ali no clube informando. Então, entre no clube, converse com o Vitor Caso e seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Vitor, por hora, muito obrigado. Obrigado, viu, João? Obrigado a todos aí, uma boa tarde, uma boa semana. Vamos em frente. Olha, vou falar de preços do boi agora, mas rapidamente, olha, uma passada na nossa enquete. Nós vamos... Vote agora, você que está em outras plataformas, vote agora, porque a hora que terminar a análise do boi gordo, nós vamos
encerrar a nossa enquete. Estamos perguntando, o Lula deveria tomar que posição em relação ao Trump? Negociar com o Trump? Por enquanto, 689 pessoas já votaram, 89%, claro, 90% precisa negociar. Não negociar e aguardar, 5%. Enfrentar, retaliar, 2%. Convocar a China, Rússia e Índia, 3%. Ô, louco, tem gente que quer ver o circo pegar fogo mesmo. Aproveite, você que não votou, vote no YouTube. Entre no YouTube, vote para a sua plataforma, beleza? Vote agora, daqui a 5 minutos a gente vai encerrar a nossa enquete de hoje. Agora sim, nós vamos aos preços do boi gordo que estão subindo. É isso mesmo, Sérgio Braga, no ar. Subindo em linha com as exportações que estão batendo recordes e também uma oferta maior de preços por parte da indústria, que tem que, lógico, completar as escalas de abate em torno de 7 dias em média. A B3 tem, nesse momento, negociações mistas, o vencimento mais curto, que estava no lado positivo, mas recua um pouco, 0,03% a 313,10. Arroba para setembro, 322,15, sobe 0,23%. Outubro, a 0,26 de alta, 330,15. Novembro, 332,60, alta de 0,11%. 8 entre 32 praças pesquisadas pela Scott. Em alta, está aí São Paulo, Barretos, Araçatuba, a prazo já descontado, 313,50. Cuiabá, região norte do MT e região sudoeste do MT, 295,50 no aprazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Região sudeste do MT também, 295,50. Marabá, no Pará, 279. Redenção, 276. Paragominas, 283,50 também no aprazo. Antes de falarmos com o Tiago Bernardino, vamos lembrar que no mês de julho registrou, portanto, o maior volume de abates de animais da história, com 3,75 milhões de cabeças, segundo o Safras e Mercado. Nós acompanhamos, inclusive, o Fernando Iglesias comentando a respeito disso aqui no clube. O abate de fêmeas também segue forte nesse mês de julho, registrando o segundo maior volume do ano. Segundo ele, já está aí a virada do ciclo, inclusive com abate maior de fêmeas. Bom, Tiago Bernardino conosco. Tiago, boa tarde, tudo bem? Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador aqui de pecuária do CPEA. Hoje a gente está aqui no dia 13 de agosto, quarta-feira, meio de semana, para mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que aqueceu em termos de liquidez no dia de ontem. Negociações, indicador do CPEA Exalc, patamar de R$ 309, muito próximo de 310 aqui no estado de São Paulo. Muito reflexo do bom momento das exportações, bons números de carne. A carne, algumas indústrias com uma dificuldade de repassar preço, mas do outro lado, algumas indústrias trabalharam bem, principalmente a primeira semana, final de semana do Dia dos Pais, então realmente abriram pagando mais, até mesmo a dificuldade de encontrar lotes mais padronizados, maiores de boi gordo, então com o lado do pecuarista também restringindo um volume maior de gado, buscando preços maiores. A gente sente sim pecuaristas tentando abrir negociações de 315, 320, de certa maneira com mais dificuldade, mas a gente já começa a observar em outros estados, Mato Grosso do Sul, próprio Mato Grosso, Goiás, negócios a R$ 315, até mesmo buscando lotes um pouco maiores. Então é um mercado realmente que nesse mês de agosto aqueceu. A arroba da carcaça casada negociada no dia de ontem acima de R$ 325 a arroba, então garantindo aí um spread, algo em torno dos seus R$ 15. Então é um mercado, como a gente disse ontem, né, na expectativa de uma oxigenação sempre terça, quarta, quinta-feira. O ponto de detalhe, mercado futuro, ele vem trabalhando no redor dos seus R$ 313 no fechamento de ontem, também opera no dia de hoje oscilando, mas permanecendo até o final dessa manhã no patamar dos seus R$ 313,60 a arroba. Então realmente é um mercado mais equilibrado. Nesse curto prazo sim, a valorização vindo pós, né, depois a queda aí ao longo do mês de julho, e também refletindo
uma disponibilidade interna um pouquinho mais ajustada, dado o bom volume de exportação. Então é um mercado realmente, de certa maneira, mais aquecido, principalmente nessa semana que a gente vai fechar a primeira quinzena. Um grande abraço a todos e amanhã a gente volta mais com um boletim. Abraço a toda a equipe do CPEA em Piracicaba. Piracicaba direto para onde? Para Bebedouro com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, no mercado interno, os preços para o atacado, né, considerando a carne bovina, eles continuam firmes e crescentes. Um cenário bem diferente do que a gente vinha observando ali no mês anterior. Considerando a média de preços para agosto, o boi casado ele teve uma alta de 1,4% e o dianteiro alta de 0,3% em relação ao mês anterior. Para as outras proteínas, então aqui considerando frango e suíno, o cenário não é diferente. A gente vem observando nos últimos dias uma retomada em relação aos preços. As exportações também tiveram bons resultados, colaborando aí para esse cenário. Para o suíno, a recuperação ela vem acontecendo nos últimos dias. Então, quando a gente considera o preço médio de agosto em relação ao mês anterior, ele ainda apresenta aí uma queda de 1,8%. Já para o frango, né, considerando o frango, os preços estão mais firmes desde o início de agosto, né? E a gente, considerando também aí essas mesmas condições, a gente teve uma valorização de 1%. Então, atualmente, 1 quilo de dianteiro equivale a 2,262 quilos de frango, e esse valor é 0,7 menor que o mês anterior, e 1,60 quilos da carcaça suína, que representa uma alta de 2,2% na comparação mensal. Então, por enquanto, a carne bovina ela ganhou competitividade frente à carne de frango, né? Porque a carne de frango acabou tendo uma valorização maior que o dianteiro e perdeu competitividade quando a gente compara com a carne suína, que por enquanto vem apresentando queda diferente, né, e um cenário diferente do que a gente via para o dianteiro. Ressaltando, a gente considera preços médios e o que a gente observa, né, no mercado é que, de maneira geral, os preços estão firmes aí para todas essas proteínas. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Um abraço a todos também. João Batista Olive, com você. Sim, nós vamos encerrar já avisando o pessoal que nós vamos fechar agora a nossa enquete. O Davi vai dar ok para o YouTube e o YouTube vai fechar. Nesse instante, votaram 724, né, Davi? Põe aí. 724. O Trump, negociar com o Trump, cara. Mas, ô Lula, lá que você é teimoso, cara. Pelo amor de Deus. É a vida da gente que está correndo risco, não é a sua. Você está garantido. Né? Você está aposentado, está no bem bom. Você tirou a sorte grande. Beleza, deixa a gente sobreviver um pouquinho. Não é, pessoal? Tá certo o que eu estou falando? Tá certo? Bom, fecha aí, Davi. Manda para o YouTube fechar enquanto que eu vou falar com o Sérgio. Tá certo, Sérgio, a nossa posição pô, tem que ser... Você viu que o Carlos Augusto da Cuspé falou, pelo amor de Deus, a classe política precisa acordar. Não é isso? Negociar, né, João? Negociar sempre, né? Não fechar a porta para negociação. Trump, pelo que parece, está querendo negociar, tanto é que nós tivemos esse aceno aí da própria embaixada dos Estados Unidos ao deputado Evair Mello falando, olha, nós vamos negociar a questão do café, das exportações. Por que a diplomacia brasileira, o Planalto, aliás, por que Lula não faz o mesmo, né? O Trump está aberto a negociações, né, ao diálogo. Você vê, enquanto que o Trump está preocupado com a guerra da Ucrânia, a situação lá de Israel com o Hamas, lá na Palestina, fica o Lula querendo provocar, chamar a atenção do Trump para a briga. É um absurdo, lutando com as nossas vidas. Bom, a nossa enquete está encerrada, o YouTube está dizendo que o quê, Davi? Fechamos com 726 votos, 89 por 90% dos nossos telespectadores, dos produtores rurais que representam a grande produção, o agro brasileiro aqui no Tempo e Dinheiro, tem que negociar, aí não tem conversa, essa é a posição, fica registrado. A gente já sabia disso, mas essa enquete veio para consolidar a opinião dos produtores do meu Brasil. Sérgio Braga, hoje à tarde, então, você vai entrevistar o deputado Evair de Mello sobre a cafeicultura, sobre essa necessidade de negociar, e também você vai falar sobre meteorologia.
Exatamente. Evair Melo, 17 horas, provavelmente vão disponibilizar logo para o clube em primeira mão, e também o Williams Bini, que vai conversar conosco, fazer uma previsão estendida, é lógico, com foco no mês de setembro em diante, o que vem no clima por aí a partir de setembro. Williams Bini, meteorologista, e o deputado Evair Melo, do PP do Espírito Santo. A programação das entrevistas do Sérgio Braga aqui no nosso clube do Tempo e Dinheiro. O Williams Bini é meteorologista da Metos, ele vai estar com exclusividade fazendo a projeção com as tecnologias que esse sistema de informação meteorológica da Áustria está trazendo para o Williams Bini, e ele vai falar com exclusividade para o Sérgio Braga. Acompanhe no nosso clube, 7 dias grátis para você entrar. Digite agora 19998132915. Quero participar, a dona Leia da Luz entra em contato contigo. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Amanhã a gente volta com mais informações para que o agro possa avançar e você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Obrigado a todos, obrigado pelo apoio. Viva o Brasil e vamos em frente. Até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.